Boa noite, irmãos. Simplesmente a graça de Deus. Nosso texto desta semana, Romanos, capítulo 11, verso de 25 a 32. Está aí chegando ao final, estamos chegando ao final do capítulo 11, embora aqui resta ainda os versos finais, que é a doxologia. Mas vamos lá, capítulo 11, verso de número 25. Diz o texto então: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Encerrada a sua alegoria da oliveira que vimos semana passada, Paulo volta agora a falar diretamente com seus leitores, como ele diz, seus irmãos, provavelmente incluindo aí todos os membros da igreja em Roma, quer seja gentios e judeus, pois agora irá referir-se ao futuro de ambos. Ele já os admoestou quanto ao perigo da vanglória, no verso 18 que vimos semana passada, e da arrogância, verso 20. Agora exorta-os quanto à presunção, onde diz: não ignoreis, portanto, não sejais presunçosos. Esta é a essência do que ele escreve, pois sabe que a ignorância leva à presunção. Quando nós alimentamos uma falsa autoimagem, ou quando fantasiamos acerca de nós mesmos, aí é que ficamos orgulhosos. Já o conhecimento conduz à humildade, pois humildade é honestidade, não a hipocrisia. O antídoto perfeito para o orgulho é a verdade, ou seja, reconhecer quem somos de fato e reconhecer o que as Escrituras nos informam quanto a nós mesmos e nos enxergarmos da maneira correta. Se os membros judeus e gentios da Igreja de Roma conseguissem entender exatamente qual é essa sua situação, um em relação ao outro, dentro do propósito de Deus, não terão motivo de se gloriar, porque vão entender que cada um tem o seu papel, cada um tem cumprido o propósito que Deus tem para a vida de toda a humanidade. Uma coisa em especial, Paulo quer que eles saibam, e o chama assim de mistério. E esse é o mistério. Quando fala nesse mistério, ele não está se referindo a um segredo que é conhecido somente por quem é iniciado no assunto, ou seja, algo que só tem um conhecimento quem foi iniciado em certa seita ou religião, um assunto oculto. Trata-se, na verdade, de um segredo que agora foi abertamente revelado, tornando-se, portanto, uma verdade pública, de domínio público. Todos podem ter acesso a ela. A essência desse segredo é o que é o próprio Cristo, na verdade, a própria pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o que Cristo veio realizar aqui na Terra. E no próprio Cristo estão aí escondidos todos os tesouros e a sabedoria e o conhecimento que vem da parte de Deus. Porque Cristo nos revela, nos traz essa revelação perfeita desse conhecimento e dessa sabedoria. Mas em particular, temos visto e consiste na boa nova que agora em Cristo os gentios poderão desfrutar, junto com os judeus, vindo assim do cumprimento das promessas da parte de Deus. Nessa passagem aqui de Romanos, entretanto, o mistério então fica mais restrito, parece ser aquilo que está para anunciar, ou seja, Paulo talvez restringe aqui a palavra, o sentido da palavra mistério, aquilo que ele vai
a nos trazer nos versos que se seguem. E assim, nesses versos nós temos 3 verdades consecutivas, né, que Paulo vai aí nos trazer. A primeira é que Israel experimentou um endurecimento em parte, como ele já vem tratando esse assunto, né? Aqui no final do verso 25, na parte B do verso 25, ele fala sobre isso, o que não é fato novo, né? Porque já tem tratado sobre isso durante todo o capítulo 11. Já falou bem de maneira explícita isso no verso 7. E como já vimos, é Deus que na verdade endurece. No capítulo 9, verso 18, ele falou sobre isso. Se bem que o que temos aqui é um processo, na verdade, da condenação que leva o povo, ou levou o povo, a essa entrega, a sua própria obstinação. Ou seja, não é que Deus os endureceu, simplesmente é que Deus não os quebrantou, como nós temos visto. E por Deus não tocar, não quebrantar, então eles continuaram na sua própria obstinação. O endurecimento assume a forma de uma insensibilidade espiritual, ou seja, não sentir, não notar Deus, não sentir o toque de Deus, não ter, né, o sentimento do agir de Deus. Isso no caso de Israel é a mesma coisa que Paulo já tratou quando fala sobre o véu, que em outra parte já nos disse que permanece sobre as suas mentes e corações, ou seja, encobrindo, né, o não poder ver Deus, assim, não poder entender Deus, não poder entender o plano, o desenrolar do plano de Deus. Agora, porém, o apóstolo ressalta que isso é apenas parcial, ou seja, momentâneo, já que nem todos os israelitas o experimentaram, né? Por causa dos remanescentes, né? Do remanescente, nem todos estão com seus olhos vendados, como ele vai dizer, e apenas é também temporário, já que ainda há um momento em que Deus novamente trará luz a Israel, a mente deles, para que eles possam ver, para que eles possam entender, para que possam encontrar com o Senhor, e assim vai falar desse tempo em que haverá então ainda a restauração de Israel. Tempo em que isso vai acontecer, ele vai dizer, né, logo após esse tempo que estamos vivendo, que Paulo vai chamar de a plenitude dos gentios, ainda no final do verso 25. Então, após a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo da igreja, né, que estamos vivendo, a Israel então vai ter uma restauração. Enquanto que Israel permanece endurecido, ou seja, distante de Deus e negando o Messias, ou seja, o Cristo que veio, não o reconhecendo como sendo o Messias e o Cristo, enquanto houver essa rejeição a Cristo, o Evangelho continuará sendo pregado por todo o mundo e cada vez mais alcançando os ouvidos dos gentios, e muitos assim cada vez mais o aceitarão, aceitando assim a Cristo e sendo alcançados pela graça de Deus. E esse processo, como Paulo vai dizer, continuará até que se complete então essa plenitude dos gentios, ou seja, o número total, né, dos gentios que Deus escolheu sejam alcançados, ou seja, quando a noiva, a igreja estiver formada, estiver pronta para que possa encontrar com o noivo, com o seu Salvador. Assim, quando se completar o número daqueles que formam a igreja, então termina esse tempo da plenitude dos gentios, e aí então Israel novamente vai ter a sua preeminência, né? Assim, após esse tempo, todo Israel será salvo. Temos aqui então uma referência, como já temos falado, da conversão em massa de Israel, que eles vão experimentar ainda no futuro, né? Possivelmente aí no nosso olhar escatológico, em meados da tribulação, quando o anticristo for desmascarado, ou seja, aquele que se apresentou como um Cristo durante a tribulação, no início da tribulação, e foi aceito por Israel como sendo Cristo, vai ser desmascarado. Eles vão ver que na verdade ele é um falso Cristo, e assim vão lembrar-se, né? Vão trazer à memória o Cristo que a igreja pregava há não muito tempo, que passaram poucos anos desse momento em que a igreja não está mais na terra, foi arrebatada, mas a mensagem ainda está aí, o testemunho da igreja ainda vai estar, e assim, dessa forma, aquilo que Paulo falou sobre a igreja produzir ciúmes em Israel, ou seja, aí vai cair a ficha
de Israel, dos judeus, que aquele Cristo que a igreja sempre anunciou, estava anunciando, era de fato o Messias, o Cristo que eles aguardavam, né? Então, nesse momento, acontece essa conversão em massa de Israel, e esse tempo da restauração de Israel que Paulo está falando aqui, que Paulo tem nos ensinado. Assim como falamos semana passada, com todo esse olhar escatológico que Paulo está nos dando, nós conseguimos enxergar então esse desenrolar desses planos e propósitos de Deus para a salvação dos seus, ou seja, tanto dos judeus quanto dos gentios, daqueles que Deus escolheu, entre os judeus, entre os gentios, entre todos os povos, aqueles que Deus escolheu, e assim Deus está salvando, segundo os planos e propósitos que Ele tem, segundo o desenrolar desses propósitos na vida da humanidade. Assim, o mistério tem um sentido muito mais amplo, né? E envolve todo o plano e projeto da redenção, né? Revelado a Paulo, que Paulo está nos mostrando aqui, segundo o qual, igualmente, tanto judeus como gentios estão incluídos aí no reino de Deus, no reino divino, e tudo vai se desenrolar, está se desenvolvendo para essa finalidade. É claro que de uma forma invisível, né? E de certa maneira ainda desconhecida, mas como algumas lampejos que nós temos nas Escrituras, nós conseguimos identificar esse desenrolar e nos situar em que momento da história escatológica aí nós estamos, nesse desenrolar do plano, do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então nós estamos aí vivendo, no nosso entender, os últimos dias da igreja, e o dia da restauração de Israel não está assim tão longe também, já que é algo que sucede ao tempo dos gentios, né? A plenitude dos gentios. Então Paulo caminha agora para a conclusão do capítulo 11, os versos de 28 a 32, que é o nosso texto de hoje, haja em vista que nos versos 33 a 36 ele traz uma doxologia, um encerramento ali, uma glorificação a Deus, uma exaltação a Deus de tudo que ele expôs sobre o Evangelho, né? Então ele aplica a Deus e glorifica a Deus e dá a Deus toda a glória em tudo que ele expôs sobre o Evangelho, haja em vista que a partir do 12 ele passa a dar orientações práticas para a vida da igreja. Assim, é a sua conclusão aí, está chegando à sua conclusão nessa explanação sobre o Evangelho, sobre a manifestação do Evangelho, da salvação para os homens. E assim, ele conclui aí e traz para nós pelo menos duas declarações distintas. Ambas, na verdade, enfocam ainda que o incrédulo Israel, porém com esse olhar, com os olhos nos crentes, né? Nos gentios crentes e também alguns os remanescentes judeus que se converteram. Então, o seu olhar para a igreja, para os salvos, referindo-se à incredulidade de Israel e aplicando e ensinando assim aos crentes, à igreja, né? Assim temos no final desse capítulo 11 uma síntese, né? Ou seja, um resumo aí do que é, na verdade, a salvação pela graça, que Paulo explicou durante toda a sua carta, todo o desenrolar dessa explicação do Evangelho, que na verdade é o único meio de salvação dos homens, né? A graça de Deus, não há outro meio, somente a graça de Deus pode salvar os homens, tanto no passado como no presente ou no futuro. Só seremos salvos, os homens só serão salvos pela graça de Deus. Vejamos então quais são essas bases, né, dessa síntese que Paulo dá aí nesse resumo, nesse final aí do capítulo 11, que resume então a salvação pela graça de Deus. Então vamos ver aí nesses versos de 25 até o 32, esse resumo, né, dessas bases que formam a salvação pela graça. Primeira base, está aí no verso número 25, é a revelação de Deus. Verso 25, Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus veio nos buscar, Ele nos amou primeiro, Ele enviou o seu Filho para vir buscar e salvar as suas ovelhas perdidas. Essa é a primeira base da salvação pela graça. Nossa salvação é uma ação que partiu primeiro da parte de Deus. Nós nunca chegaríamos a Deus se Ele não tivesse vindo até nós para nos salvar. A razão pela qual Paulo quer que os cristãos romanos, e nós também, né,
não ignoremos esse mistério é para que não sejamos presumidos em nós mesmos. Esse é outro antídoto para o orgulho humano, né? Tão pronto para se manifestar até mesmo na vida daqueles que já têm sido alcançados pela graça de Deus. O conhecimento, como Deus condena e como salva, né? Ou seja, ter esse entendimento correto de como somos salvos e por que alguns são condenados. O fato que Deus está salvando aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que nada podem fazer e buscam então a graça e a misericórdia de Deus, e como tem condenado aqueles que se levantam de maneira orgulhosa contra Deus, querendo ser donos da verdade. E como nós vemos em Israel, né, que nem sequer achavam que precisavam ser salvos, porque nem se achavam perdidos, ou como algumas vezes conversando com Jesus mesmo vão dizer, e Jesus se referindo ao fato de que veio curar os cegos, e dizer, mas nós não somos cegos, nós nunca estivemos perdidos, nunca fomos escravos, como ser libertos, assim como poder ser salvos, já com essa posição arrogante de que não precisam, né? A graça de Deus nos leva a entender que simplesmente, somente a graça de Deus pode nos salvar, porque Ele veio nos buscar, porque Ele veio nos salvar. Paulo já nos deu essa informação, né? Que mesmo nós, os gentios que estamos sendo salvos agora, somos aqueles que não buscávamos a Deus e nunca íamos buscar a Deus se Ele não tivesse vindo nos buscar. Então, quando Israel virou as costas para Deus, e é isso que Paulo já nos ensinou, quanto à questão da rejeição de Deus a Israel, ou seja, o fato que Israel virou as costas para Deus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é a graça de Deus, e somente a graça de Deus pode nos salvar. Segunda base para a questão da salvação, que forma a questão da salvação da graça, pela graça de Deus, né? Versos de 26 a 27, está no sacrifício expiatório de Cristo. Versos 26 e 27 diz o texto: assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Três verdades nós podemos ver aí neste texto, né? Nesses dois versos que Paulo está nos dizendo. Primeiro, que virá de Sião o libertador. Uma referência clara a Isaías e a promessa da primeira vinda de Cristo, ou seja, de Sião, ou seja, dos descendentes ali de Israel, ou seja, da nação, no meio da nação, Deus levantaria o Messias, o Salvador. E ela se cumpriu, uma referência à promessa da primeira vinda de Cristo. E assim aconteceu. O Messias veio, nasceu vindo de Sião, ou seja, dos descendentes na linhagem ali. E ele, a segunda verdade, ele está no fato do que ele veio fazer, né? E diz ele apartará de Jacó as impiedades, ou seja, separar, afastar de Jacó. Isso é, claro, uma referência direta a Isaías 27:9, que trata da questão da expiação, da remoção da culpa, ou seja, somente a graça de Deus no sacrifício de Cristo pode remover a culpa do pecado, pode tirar de nós, afastar dos homens a impiedade, ou seja, a quebrar, né, a separação entre Deus e os homens, nos justificando. Então, somente a culpa sendo colocada em Cristo, ou seja, Cristo assumindo na sua morte, na cruz, a nossa morte, ou seja, morrendo em nosso lugar, pode então fazer expiação da culpa, nos justificando assim diante de Deus. E ele termina, como consequência, né, desse sacrifício expiatório, e ele diz assim, tirar os seus pecados, ou seja, a promessa do perdão. O pecado só pode ser tirado do mundo pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. Então, Paulo está fazendo aí, de certa maneira, uma alusão ao sacrifício expiatório de Cristo, que é o único meio de salvação para os homens. Simplesmente a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode salvar os homens. A terceira base, versos de números 28 a 29, é a questão da eleição de Deus. Diz o verso 28 e 29. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição,
amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A livre escolha de Deus, segundo os seus propósitos, para salvar aqueles que lhe aprouve salvar. Assim, chega de nos assustar, né? Às vezes, quando começamos a pensar, e quanto a todos os judeus que desde essa época, né, desde a época de Cristo, têm rejeitado ao Messias, né? Há uma promessa, é claro, para a salvação ainda na nação, e isso está aí às portas para se cumprir, né? Mas enquanto a esses todos que têm se perdido, né? Isso mostra aí como Deus é soberano em escolher aqueles que são os seus, aqueles que Ele quis salvar. A ação de Deus, a escolha de Deus, né? Essa é a graça de Deus, né? Ele salvou aqueles que lhe aprouve, teve misericórdia de quem lhe aprouve ter misericórdia. Nós muitas vezes podemos não entender, mas esse é o fato, né? A eleição de Deus, essa é mais uma base para a salvação pela graça. Deus escolheu alguns. E é claro que isso nos leva à parte final aí, dos versos 30 a 32, e a quarta base da questão da salvação pela graça, que é a misericórdia de Deus. Versos de número 30 a 32, Paulo diz: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Como já falamos, não é uma questão de justiça, né? Quando nós queremos analisar a eleição de Deus pela justiça, não vai dar para entender, né? A eleição, ela tem como base, e é isso que Paulo termina nos dizendo, a misericórdia de Deus. Ninguém merecia ser salvo. Por justiça, todos os homens deveriam ser condenados. Todos os homens pecaram, todos os homens se extraviaram, viraram as costas para Deus, viraram as costas para o seu Criador. Assim, ninguém merecia ser salvo. Não é uma questão de justiça. A salvação pela graça é, acima de tudo, a demonstração da misericórdia de Deus. E essa é a quarta base, e a base de tudo, na verdade, né? A misericórdia de Deus. Se somos salvos, é pela misericórdia de Deus. Ninguém vai ser salvo de outra maneira. Simplesmente a misericórdia de Deus. Assim aprove a Deus ter misericórdia de quem Ele quis, de quem lhe aprove ter misericórdia. E assim, misericórdia e eleição, então, elas caminham juntos. Não é questão de justiça, é questão da misericórdia. É assim que Deus tem salvado, pela graça, por sua misericórdia. Nós explicamos já bastante, falamos bastante sobre isso, portanto eu acho que nem é necessário ficarmos falando muito, mas esse é o fato, pura misericórdia. Aqueles que são salvos é misericórdia. Assim, não há por que haver em nós algum orgulho, alguma presunção, como Paulo vai dizer, já que somos salvos pela misericórdia de Deus. Não somos melhores que ninguém, não somos salvos porque somos melhores do que alguém, não somos salvos porque no momento somos melhores que os judeus. Não, somos salvos pela misericórdia de Deus. E assim também, no futuro, Israel será salvo pela misericórdia de Deus. Quando chegar o momento certo e os planos e os propósitos de Deus se cumprirem, eles também serão alcançados. Assim, aqueles que se perdem é porque não foram alcançados pela misericórdia. Mas isso não é injustiça, porque se perderam porque por suas próprias ações, pelos seus próprios atos, pelo seu próprio pecado. Deus não tem nada com isso. Deus teve misericórdia em salvar alguns. Assim, Paulo está encerrando então aí já a sua explanação do Evangelho, já que nos próximos versos, como falamos, ele vai dar essa doxologia. E assim ele fecha toda a sua explanação e fecha dessa forma, que não poderia ser de outra forma. A graça de Deus, simplesmente a graça de Deus, está baseada na misericórdia do nosso Deus em salvar alguns dentre os pecadores. Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima semana pela graça de Deus, porque é ela quem nos sustenta.
Deus abençoe.